Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Denis Medina, eu sou professor de Economia e Finanças e hoje eu vim falar aqui sobre o perfil do empreendedor e das empresas brasileiras. Dentro da nossa economia, esses dois setores de empresas e empresários. O primeiro dado que eu quero mostrar é que, segundo o mapa da empresa, que é justamente o órgão do governo que divulga a quantidade de empresas e o tempo de abertura das empresas, vemos que temos mais de 21 milhões de CNPJs, segundo os dados desse mapa de empresas também. Então, desses mais de 21 milhões de empresas, algumas coisas que chamam a atenção é que mais da metade delas são empresas prestadoras de serviço, 30% empresas de comércio, 8% indústria de transformação, construção civil, agronegócio. Então, a grande maioria, a esmagadora de empresas, são de empresas prestadoras de serviço e empresas do comércio. Os outros setores não são tão importantes quanto esses dois somados, que representam mais de 80% dos CNPJs brasileiros. Interessante que dentro dessas empresas também temos prestadores de serviços PJ, né? Então, por exemplo, um executivo de uma empresa, em vez de ser contratado no regime CLT, ele foi contratado como prestador de serviço PJ, ele também entra aqui. Também está dentro do perfil do que a gente quer analisar. Pois mais para frente vocês vão entender a diferença, por exemplo, entre CLT, PJ e nas questões não só de idade como remuneração também. Falando ainda das empresas, vemos que mais de 75%, ou seja, mais de 3/4, 3 em cada 4 empresas estão localizadas nesses 8 estados, né? Primeiramente São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás concentra 3 em cada 4 empresas, cada 4 CNPJs no Brasil. Outro caso interessante de analisar é que 93% de todos os CNPJs são de microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, a esmagadora maioria das empresas são micro e pequenas empresas, ou seja, a concentração de negócios são em micro e pequenas empresas, né? Sendo que 80% ainda são serviços e comércio. Outro dado interessante aqui, fazendo uma comparação entre o PNAD e o CAGED. PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostragem em Domicílio, pesquisa que mostra que o desemprego tem caído no Brasil, ou seja, cada vez mais pessoas trabalhando. Cruzando esses dados com o CAGED, a gente tira algumas conclusões. Primeiro, temos quase metade da população trabalhando. População economicamente ativa ocupada. Isso é muito importante, somam mais de 101 milhões de pessoas trabalhando. Só que temos só 46% dentro do regime CLT, ou seja, a gente tem aí mais uns de 50 milhões de pessoas que trabalham, mas não são empregados com carteira assinada dentro do regime CLT, que é o que vai trazer a pesquisa do CAGED, por exemplo. 78% dos empregos são gerados por aqueles 93% de micro e pequenas empresas. Olhando a economia brasileira como um todo, vemos que as micro e pequenas empresas representam mais de 90% dos CNPJs e contratam mais de 78% das pessoas. Olhando como perspectiva econômica, isso é muito importante, muito representativo, muito mais do que as grandes empresas. As grandes empresas são, sim, muito importantes na economia, mas pensando em representatividade e geração de emprego e renda, as micro e pequenas empresas são as mais importantes. Olhando a pesquisa através do portal Data Sebrae, a gente tem algumas outras conclusões interessantes que 28% dos microempreendedores ganham até 5 mil reais. E já 28% ganham mais de 10 mil reais e 29% entre 5 e 10 mil reais. O que isso quer dizer, né? Somando os 28% que ganham mais de 10 mil e os 29% que ganham entre 5 e 10 mil, podemos afirmar que mais de 50% dos microempreendedores têm uma renda acima de 5 mil reais. E isso a gente vai fechar com um dado mais para frente. O importante é a gente saber que a maioria ganha acima de 5 mil reais. Dentro dessa questão, é importante também ressaltar que 75% dos microempreendedores, a atividade dele é a principal atividade econômica, não tem outra renda. A maioria, 3 em cada 4 microempreendedores, a
principal renda é do seu negócio. E outro dado importante é por que eles se tornaram microempreendedores. 45% por conhecimento e experiência na área, que é um dado positivo. 27% por vontade de abrir um negócio, 26% por oportunidade de negócio, de oportunidade de mercado, alguma percepção de que existia ali uma necessidade do mercado. O que chama a atenção e me traz como dado positivo é que apenas 7% foi por desemprego. O cara não tinha emprego, não sabia o que fazer, não estava conseguindo se recolocar, acabou abrindo um negócio. A esmagadora maioria, de novo, é por conhecimento da área, vontade de abrir um negócio e oportunidade no mercado. Ou seja, são os fatores corretos para abrir um negócio. E aí, dentro dessa pesquisa também do Data Sebrae, traz algumas questões importantes como o que o microempreendedor quer aprender, o que ele precisa se especializar. A maioria precisa aprender sobre propaganda e marketing. Óbvio, precisa trazer mais clientes, precisa divulgar seu negócio, precisa fazer o negócio crescer. Quando a gente olha o segundo ponto é controle e gestão financeira. Ou seja, 41% dos empreendedores, isso não é uma pesquisa de soma, né, que é onde vai dar 100% aqui. O cara pode querer aprender propaganda e marketing e também gestão financeira. Então, por isso que a gente, somando isso aqui, dá muito mais de 100%. 43% dos empresários querem vender mais, precisam divulgar, trabalhar propaganda e marketing negócio, 41% controle e gestão financeira e 34% orientação para crédito e financiamento. Ou seja, tem um percentual grande aqui que tem como segunda ou terceira opção questões ligadas a finanças, gestão financeira do seu negócio. Por que eu estou chamando isso a atenção? Porque é especificamente minha área de atuação. Justamente a gestão financeira, entender o mercado através da economia, que é a minha especialidade. A pesquisa Data Sebrae também traz dados sobre pequeno empreendedor. Não só o micro, que a gente olhou agora, mas os MPPs, as empresas de pequeno porte. Nesse segmento, 46% ganham mais de 10 mil reais. Ou seja, empresas de pequeno porte, apenas 14% ganham até 5 mil reais. 21 mais 46, ou seja, mais de 67%, ganham acima de 5 mil reais. 2 em cada 3 empreendedores de empresas de pequeno porte ganham acima de 5 mil reais. Outra questão que eu queria chamar a atenção é justamente por que se tornaram EPP. E na verdade, quando a gente olha a diferença de uma microempresa para uma empresa de pequeno porte, é uma evolução. Ele começou muitas vezes micro, cresceu de microempreendedor para pequeno empreendedor. Então, não é só uma categoria, mas também é uma evolução dos micro que acabaram elevando o seu negócio de patamar e se tornaram empresas de pequeno porte. De novo, apenas um percentual pequeno foi empreender por uma questão de desemprego. Muitas oportunidades de mercado, vontade de abrir negócio ou conhecimento e experiência na área, que pode ter sido, inclusive, construído através do microempreendedorismo, né? Ele começou como microempreendedor e se tornou uma empresa de pequeno porte. Olhando também o que esse empreendedor quer aprender, né? De novo, propaganda e marketing se destaca como, em primeiro lugar, maior necessidade de conhecer, de aprender dos empresários de pequenas empresas. Em segundo lugar, se destaca controle e gestão financeira novamente. Controle e gestão financeira é uma demanda importante e eu destaco aqui também que orientação para crédito e financiamento aparece aí com 23% de necessidade dos empreendedores. Outros destaques importantes: atendimento ao cliente, uso de redes sociais, que também apareceu na outra pesquisa em quarto lugar, melhoria de qualidade de produtos e serviços também se destaca. Mas, de novo, controle e gestão financeira e orientação para crédito e financiamento são questões que preocupam ou que demandam. O empresário reconhece que existe uma necessidade de aprimoramento e de desenvolvimento nessa área que é importante para o seu negócio. Aqui eu quis trazer também as competências do empreendedor brasileiro, que é um cara que gosta de desafios, afinal, empreender é extremamente desafiante. É importante ser resiliente e não desistir. Pontos mais importantes diferencia um cara que fechou o negócio de quem se mantém no negócio é não desistir, é buscar alternativas. Essa característica de resiliência, de buscar mais, de persistir no negócio é importante, é fundamental como uma competência do empreendedor. Junto com a característica de não ter medo ou de assumir riscos, ser criativo, visionário, criador de soluções também é uma característica importante. Perceber o senso de oportunidade, aonde existem necessidades, aonde tem problemas que ele pode resolver, e ser autorresponsável, responsável pelo crescimento do seu negócio. O empreendedor não pode se ver como uma vítima da situação, da crise, do governo.
ele assume a responsabilidade, traz isso para si e vai buscar construir o seu negócio. Essas são competências importantes do empreendedor brasileiro. Se você se reconhece nessas condições, é porque você tem as características do empreendedor, já é um empreendedor, ou tem essas características e precisa buscar empreender. Outro dado, olhando já na parte genérica, é que mais de 70% dos empresários não têm outra fonte de renda senão o seu próprio negócio. Algumas pessoas têm rendas complementares, mas a grande maioria, 7 em cada 10, que essa é a única fonte de renda, ou seja, ele precisa que seu negócio dê certo, que cresça e prospere para que ele continue sustentando sua família, gerando emprego e renda para outras pessoas no Brasil. Olhando os dados do Data Sebrae com os dados do CAGED, eu percebi uma coisa interessante. Quando a gente olha para o CAGED é basicamente empregos com carteira assinada. Existe um perfil do empreendedor e existe um perfil das pessoas contratadas com carteira assinada. Uma das questões que eu pude identificar é que a grande maioria são pessoas que têm ensino médio completo, idade entre 18 e 24 anos. Então a gente tem dois pontos importantes, né? Quem é o trabalhador com carteira assinada? Na sua grande maioria, é o trabalhador com ensino médio completo, mais jovem, entre 18 e 24 anos, é a maioria. Tem trabalhadores de todas as idades com carteira assinada, mas a grande maioria entre 18 e 24 anos. E um ponto que chama a atenção é que a renda média em torno de R$ 2.161. Quando a gente olha dados do Sebrae, olhando, os empreendedores têm, na sua grande maioria, 85% entre 30 e 65 anos. Então tem uma idade média acima dos trabalhadores com carteira assinada. E também a renda média é maior, R$ 10.871. Ou seja, talvez o que a gente pode entender é que os empregos com carteira assinada, que demonstram no CAGED, atendem a um percentual da população, a uma fatia do mercado de trabalho, porém com uma renda média bem mais baixa. Quando a gente olha empreendedorismo, atende uma parcela maior, uma parcela com mais experiência, não uma parcela maior. Quando a gente pega a abrangência de idade, né? Parcela com mais de 30 até 65 anos, com uma renda média mais elevada, e também tem outra característica aqui, 44% tem superior ou incompleto ou completo, ou seja, quem já passou o ensino médio, ou começou uma faculdade, ou já tem o ensino superior completo. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui, né? Que entrada no mercado de trabalho deve ser através de um emprego com carteira assinada, prioritariamente. Ou seja, esses jovens de 18 a 24 anos, que são a grande maioria, com uma renda mais baixa. Mas, se você quer evoluir como profissional e como pessoa na sociedade, sustentando sua família, evidentemente uma renda média de 2.000 é muito mais difícil sustentar sua família do que uma renda média acima de R$ 10.000. Para que esse jovem tenha uma evolução profissional, salarial e de renda, ele precisa ir buscar o empreendedorismo. É o caminho para desenvolvimento, para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não adianta a gente tentar enquadrar todo mundo no regime de CLT, porque ele não é o caminho para crescimento. Quando a gente olhou lá a CAGED, quando a gente olhou o PNAD, pessoas com carteira assinada são só 46%. A grande maioria das pessoas ocupadas, geradoras de renda, são fora do CLT. Ou são empregados sem carteira assinada, ou são efetivamente empreendedores, empregadores, outras categorias. Então, o que nos leva a ver que, infelizmente, a CLT acaba restringindo os profissionais ou as pessoas num determinado nível de renda e concentram pessoas numa determinada idade e escolaridade. Já o empreendedorismo é um pouco mais amplo e concentra pessoas com mais experiência e com uma renda maior. Então talvez seja até uma evolução. As pessoas começam com carteira assinada, depois vem que para melhorar a qualidade de vida, melhorar emprego e renda, precisam migrar para uma outra forma de contratação e também buscar empreendedorismo como uma atividade alternativa importante. Os dados do Data Sebrae também trazem outra análise importante, que é 1 em cada 3 empresas que encerraram a atividade, encerraram por problemas financeiros. Primeiro, né, entendeu que o negócio não dava dinheiro, 24,3%. Uma parte também relevante, não tinha clientes, mas não tinha dinheiro para investir ou pagar fornecedores, também concentra ali 6,1%. Não conseguiu acesso ao crédito, 2,4%. Quando a gente soma
soma tudo isso, a gente tem mais de 33% das empresas que fecharam as portas, que encerraram as suas atividades, problemas financeiros. Apenas 11% por falta de clientes. Existe uma necessidade de aprimoramento de conhecimento justamente na gestão financeira dos negócios, na condução dos aspectos de busca de crédito e crédito eficiente, né? Não é simplesmente encher a empresa de endividamento, porque no final não vai ter dinheiro para pagar essas dívidas todas. Então, a educação financeira, a gestão financeira dos negócios é tão importante quanto a educação financeira pessoal. E talvez os negócios tenham mostrado aqui a necessidade absoluta de que o empresário, o empreendedor precisa investir em educação financeira. Olhando na média, né, do Data Sebrae, quando a gente junta todas as informações, a gente tem em necessidade de capacitação do empreendedor, prioritariamente propaganda e marketing, óbvio, precisamos trazer mais clientes, mas gestão financeira e controles financeiros em segundo lugar, e orientação para crédito e financiamento, orientação não só para captação de crédito, mas também para gestão, qual o limite de crédito, qual nível de endividamento a gente pode ter no negócio, também como destaque. O uso de redes sociais aparece em todas as pesquisas, sem dúvida é importante, porque hoje é um canal de vendas junto com propaganda e marketing importante para todos os negócios, para a divulgação dos negócios. Ressalto aqui a importância da controle financeiro e da gestão do crédito como pontos. Várias pesquisas aqui, principalmente do Sebrae, mostram como fundamentais para a gestão do negócio. Então, esse era um perfil que eu queria trazer, mostrar quem é o empreendedor, quem são as empresas brasileiras, mostrar essa importância. A micro e pequena empresa tem junto à economia brasileira, junto ao mercado de trabalho brasileiro, e também com essa percepção de que CLT e PJ, ou CLT e empreendedorismo, existem algumas diferenças importantes, e chamar a atenção para esses pontos que eu acho que é fundamental de entender. E o maior programa social, na minha visão, é geração de emprego e renda. As pessoas precisam de trabalho, precisam de mais renda. Então é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreva no meu canal para acompanhar as novas publicações que eu vou colocar frequentemente. Um abraço a todos.